Nessa aula eu vou te mostrar como fazer um sistema de inventário bem enxuto, que vai se adequar muito bem para o seu jogo, e a gente vai conseguir fazer alguns efeitos bem legais. Então vamos lá. Eu criei aqui uma UI, um canvas, com um título. Eu vou criar agora o nosso inventário. Então, dentro do canvas, a gente vai criar primeiramente um objeto vazio. Esse objeto vazio aqui é a janela do inventário, mas eu vou colocar ela, vou estender ela a toda a proporção do canvas. Eu vou dar o nome dela aqui de inventário. E como que a gente vai fazer agora os slots dos itens? Aqui nesse caso a gente vai criar uma imagem para servir de background. E essa imagem vai ter um filho. Esse filho, esse child, vai ser um button. Dentro de inventário, image. Ela vai servir como background. Eu vou renomear aqui para slot. Slot 1. Alterar aqui um pouco a coloração dela. Beleza. Dentro dela, botão direito, UI, button. Eu vou adequar o button do tamanho do background, tá? Dessa imagem. Eu vou remover o texto dela, que não é necessário. Agora, aqui no sprite, qual seria o sprite do button? É o seu item. O sprite do seu item. Eu tenho um aqui, eu vou colocar ele pra gente. Eu vou ativar preservar aspecto, para o item não ficar deformado, para a imagem não ficar deformada. Então, certo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser um script para fazer que, se o item estiver fora do seu background, ele vai centralizar, tá? Ele vai caminhar em direção ao centro. Primeira coisa que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Script C#. Eu vou dar o nome de centralize, centralizar. Então, esse aqui é o script centralizar. A gente vai utilizar somente o update, tá? Então, sempre ele vai ficar centralizando. Se você quiser fazer de outra forma, pode fazer, não tem problema. Aqui, o que eu estou fazendo? Com a minha posição, é a minha própria posição mais esse cálculo, que é fim menos início. Que vai ser transform.parent, que é a posição do meu objeto pai, na hierarquia, menos a minha própria posição. Tudo isso multiplicado por algum valor de velocidade, multiplicado por time.deltaTime. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo? É a movimentação. Estou indo de encontro a esse objeto aqui. Vamos ver se vai estar indo de encontro mesmo. Vou colocar o script dentro do button. No caso aqui da arma, né? Dá play para a gente ver o que vai acontecer. Ó, arrastei para fora o item, ele volta para o centro, né, do background, do objeto pai dele. Certo? Então está funcionando. É só isso que a gente vai fazer aqui naquele script. Agora a gente vai fazer o início do script do inventário. Tá? Vai ser bem simples. Ó. Inventory. Vão ter algumas funções. Eu vou tirar essas funções aqui principais, nas padrões padrão da Unity. A gente vai criar uma função aqui chamada public drag item, que é arrastar o item. Tá? Então, quando o item for arrastado, ele vai chamar essa função. Só que a gente precisa passar como parâmetro qual que é o item. No caso, qual que é o botão, né? A gente vai passar o GameObject. Pode passar o Transform? Pode também. Tá? Mas eu vou utilizar o GameObject aqui para você entender o que vai acontecer. Qual outra função que precisa? Drop, tá? Do item. Então, a gente vai escrever aqui public void drop item. A mesma coisa. E eu dei o nome de button, né? Porque o item, no caso, é um botão mesmo. A gente vai deixar dessa forma aqui, por enquanto, tá? Nosso script. Esse script de inventário, a gente vai arrastar ele, pode ser pro
objeto chamado inventário, não tem problema. Agora a gente precisa fazer com que, olha só, Ctrl C, Ctrl V, a gente vai duplicar o slot de inventário. Vou colocar como slot 2 e vou trocar o sprite do botão. Vou colocar aqui a metralhadora. No caso fica no componente image. Olha só que legal. Se eu der play, como o script já foi duplicado também, no caso aqui não dá certo por enquanto, eu consigo já, os dois objetos eles já se centralizam, tá? Tá tudo certo. Agora a gente vai clicar no primeiro slot, tá? No caso aqui é o primeiro botão. Ele tem algumas funções de on-click, mas também a gente pode adicionar eventos. A gente vai adicionar agora aqui Event Trigger, que são eventos do mouse, do ponteiro do mouse, tá? Ou do mouse mesmo também, alguns outros eventos. A gente vai adicionar um novo evento. Qual seria esse novo evento? Drag. Quando a gente clicar no botão e começar a arrastar, esse evento de drag vai ser ativado. Vou adicionar aqui no mais, tá? Um primeiro evento de drag. A gente vai arrastar para quem? Para cá, o inventário. O objeto chamado inventário. Por quê? Porque dentro dele tem o componente, a classe inventário. E ela tem a função que a gente criou, drag item. Tá? Que item está sendo puxado, né? Esse mesmo item. Então eu vou simplesmente arrastar aqui o button, objeto, né? Aqui para dentro do GameObject, do parâmetro. Então esse mesmo objeto está sendo arrastado. Certo. A gente vai agora fazer o seguinte. A gente vai voltar para o script. Ele vai chamar essa função aqui de drag item, do inventário. Só que quando a gente faz isso, a gente precisa saber qual que é o item que está sendo arrastado. Ele está sendo passado aqui como parâmetro, tá? Objeto por completo. Então, a partir desse momento, o item que está no nosso mouse, tá? Que essa aqui é uma parte importante, por quê? Porque a partir do momento que você clica e arrasta, esse item está no seu mouse, vamos dizer assim. Ele está pronto para servir de troca com outros itens ou de você colocá-lo em algum slot vazio. Então a gente vai criar aqui uma variável. Deixa como pública também. GameObject mouse item. Qual é o item? Qual é o item que está no meu mouse, tá? Que eu estou segurando. Mouse item recebe button. Certo? Agora que nós já conseguimos guardar esse item no nosso mouse, a gente pode também iniciar o deslocamento desse item para qual posição? Para a posição do mouse. Então, mouseItem.position, aqui não consegui colocar position, por quê? Porque é GameObject. Então, .transform.position vai receber input.mousePosition. Certo? Por que dessa forma input.mousePosition e não colocar camera.main.screenPoint to, acho que é screen to word point, né? Que a gente fez lá na outra aula do ponteiro. Porque que nesse caso a gente está trabalhando com Canvas e o Canvas tem a mesma dimensão da nossa tela. Dessa forma que o Canvas está configurado, tá? Então beleza, é isso. Aqui a gente fez e eu já salvei também no inventário, no drag item. Vou dar o play para a gente ver o que vai acontecer agora. Olha só, cliquei. Na hora que eu cliquei e comecei a arrastar, você pode ver que agora o item ele está seguindo o meu mouse, está dando certo. É isso que a gente quer. Só que ele, se você ficar parado, olha só, o script dele está continuando, está ativado. É aquele script de centralizar. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no Event Trigger mesmo, a gente vai fazer, clica aqui no mais, tá? Mais uma vez, de drag mesmo no evento. E a gente vai fazer com que o script, nosso botão, tá?
que é o centralizar, ele vai ficar desligado, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Arrastar o script dele aqui para dentro. Feito isso, a gente vai vir aqui em Centralize e Enable recebe falso. Então quando você começa já a puxar o seu item, você vai acessar esse componente, que é o script, e vai desabilitar ele. Perfeito. A gente vai testar aqui agora. Olha só, funcionou. Agora eu vou soltar. Quando a gente solta, o script dele está desabilitado ainda. A gente tem que habilitar ele novamente. Como a gente faz isso? Ao invés de drag, a gente também não consegue fazer por drop. Porque o drop, nesse caso agora, que é o evento que a gente vai utilizar daqui a pouco, o drop precisa que o seu mouse esteja por cima de alguma outra superfície de um outro botão, tá? Para poder ativar o drop. Então a gente vai selecionar primeiro o pointer up. Então na hora que o seu ponteiro soltar, tá? O pointer down é o clicar e o pointer up é soltar. Olha só, Centralize recebe true. Tá? Aqui ele me deu o drag item novamente, eu vou deletar ele. Tá? Cliquei aqui no cantinho, selecionei, ficou azul, cliquei no menos. Pronto, eu só quero isso aqui por enquanto. Ó. Ctrl der pointer up, positivo. Por enquanto está funcionando para esse slot aqui, porque a gente está configurando ele. Olha só. Pointer down, né, que é o drag, e agora pointer up. Ele ativou o nosso script novamente. Perfeito, é isso. É isso que a gente quer. Agora, a gente precisa fazer o quê? A junção dos slots. A gente precisa fazer com que um slot comunique com um outro slot. Vamos lá. A gente precisa agora do drop. Eu vou adicionar aqui o evento do drop. Adicionar evento drop. É quando a gente solta o mouse, que é um pointer up, só que por cima de algum outro botão. Aqui ele também já fez uma autocompletagem, né? Mas não é essa. A gente vai vir aqui com o inventário novamente, colocar aqui por cima, sobrescrever, e a função do inventário nesse caso agora é o drop item. Qual que é o item que vai ser dropado? É o próprio item aqui, né? Esse próprio botão. Então, button. Esse item aqui vai ser dropado agora por cima de qual item? Tá? Vamos ver aqui, ó. Drop item. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Quando você aciona drag item, você aciona no item, no primeiro item, que é o item que você está querendo arrastar. Agora o drop item, você está acionando ele no outro botão, no botão do item que você está deixando o seu item lá. Tá? No botão onde você está deixando o seu item, o seu primeiro item, nesse botão final, botão de destino. Então esse drop sempre vai ser onde você largar o item. Em qual botão você vai largar o item? Em qual slot? Tá? Então é isso. Voltar para o script. Agora a gente precisa fazer uma coisa aqui muito simples. Como a gente vai fazer com que o nosso item troque de lugar com outro item? A gente vai simplesmente fazer um set do parent, tá? O item pai. Por quê? Porque nós criamos aquele script do centralizar. Então o nosso script ele sempre vai centralizar com o objeto pai, né? O botão. Se a gente troca de pais, né, do objeto pai da hierarquia, o nosso item vai ficar centralizado com o slot novo. Então vamos lá. A gente vai criar aqui, ó, transform auxiliar. Agora pode ser um transform, tá? Não tem problema. Então quem esse aux vai guardar? Lembra que nós temos o mouse item, que é o item que o nosso inventário está guardando, que ele está dizendo que é o seguinte, que é o item que nós estamos carregando, que é o que está no nosso mouse. Certo? Então, se esse mouse item for true, é bom de colocar aqui, olha só. Se for true, ou seja, é diferente de nulo, né? Se ele for diferente de nulo, significa que a gente está carregando algum item, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa que o nosso
esse item, mouse item, ponto parent, o pai dele, se torne o pai desse button, desse item aqui, desse botão, que é o botão de drop. Então eu vou escrever aqui, ó, rapidamente para você entender. Mouse item, ponto, vou usar set parent, tá? Transform, ponto, set parent, que vai setar qual que é o objeto pai dele. E quem é? É o button, ponto, parent. Ponto, transform, ponto, parent. Eu setei o pai dele, certo? Agora, eu quero que o button.parent, olha só, nesse caso, transform.parent ou setParent, seja o do mouse item, o do antigo. Então, o mouse item pegou o objeto pai do botão de drop, que é o botão de destino, e o botão de destino pegou o pai na hierarquia de quem? Do mouse item. Houve uma troca. O problema é que nesse caso aqui, button, que é o botão de drop, ele não sabe mais quem é o parent, tá? O objeto pai da hierarquia do mouse item. Por quê? Porque o mouse item já foi mudado o seu objeto pai da hierarquia. Você pode ver aqui, ó, ele perdeu as informações. Então é para isso que serve a variável auxiliar. A variável aux, ele vai receber o quê? Mouse item.transform.parent. Agora a gente consegue guardar de onde esse objeto veio, de onde esse botão veio, tá? Agora, esse botão, simplesmente a gente vai mudá-lo aqui para cá, para o setParent, tá? Por quê? Porque aux pegou as informações do pai do botão de início. E agora o botão de fim precisa trocar o seu pai com o botão de início. Olha só, é uma troca. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só consigo trazer da esquerda para a direita, porque o slot da direita ainda não está configurado. Olha só, não está dando certo. Por quê? Porque vai cair num outro probleminha, que a gente vai mudar aqui agora. Você pode ver que quando a gente arrasta o nosso item para a direita, ele está por baixo. Agora, por que ele está por baixo? Aqui na hierarquia, ó, eu vou trocar a hierarquia de lugar. Agora eu vou arrastar o botão de novo. Agora ele está por cima. Tá vendo? A hierarquia, nesse caso, ela está prejudicando o nosso script, o nosso inventário. Por quê? Por mais que você mude o eixo Z, coloque sorting layers, ou faça qualquer outra coisa, essa hierarquia que está dentro do canvas prejudica por conta do raycast, tá? Porque o nosso mouse, ele está emitindo um raycast para você fazer os comandos de Event Trigger. Agora, quando você está numa hierarquia, o botão que você está aqui colado com ele, olha só, eu cliquei aqui no primeiro item. Agora, o raycast, que é o raio, ele está colidindo com a imagem do nosso item. Só que ele não colide mais com a imagem do outro item. Tá vendo? Então vamos lá, a gente vai selecionar os dois botões para a gente adicionar esse componente, que é o Graphic Raycaster. Ele vai adicionar o Canvas e o próprio componente Graphic Raycaster. Então são dois canvas dentro de um canvas principal. Então cada botão tem o seu próprio canvas. Por que isso? Para que a gente possa, para que esses botões fiquem à frente do canvas principal. Porque o canvas principal estava atrapalhando por conta da hierarquia que ele tem. Então como a gente cria canvas agora com os layers à frente, nada mais do canvas anterior vai nos atrapalhar. Então a gente vai agora clicar aqui em Override Sorting, tá? Que é o layer. Isso aqui é a parte mais importante. Vou colocar aqui o 0, ele está compartilhando layer, né? Tá com layer igual ao canvas anterior. Eu vou colocar layer 5, ou seja, estão 5 camadas à frente, tá? Para não ter problema. Agora é o seguinte,
como os dois objetos estão à frente um do outro, tá? Eles ainda estão agora na mesma camada. Eu quero que na hora que começar o drag, clicar no mais, eu vou agora trazer o canvas, componente canvas, aqui para dentro. Eu vou vir aqui na classe canvas e sorting order, que a gente precisa diminuir. Então de 5 a gente passa para 4. Tá? E já vamos colocar aqui no pointer up, no caso. Quando a gente clica no pointer up, no mais aqui, trazer o canvas novamente, canvas e sorting layer, ele volta para 5. Tá? É isso. Vamos ver aqui agora, ó. Vou fazer a troca novamente. Colocar o item. Por que eu fiz isso? Porque como a gente tinha alterado em um slot, então dei Ctrl+C, Ctrl+V novamente. Olha só, cliquei, a gente vai ver aqui agora no canvas. Diminui aqui. Ó, sorting layer 5. Cliquei e arrastei, virou sorting layer 4. Agora, ele está apto a trocar com qualquer um, porque o layer dele está, no caso, abaixo, né? Então, o meu mouse consegue, o raycast dele, influenciar nos outros botões. Troquei. Agora, o mouse, a pistola, olha só, ela está por trás da metralhadora. Por quê? Porque ficou num layer 4, no caso. Então, agora a gente consegue trocar os nossos itens, certo? Se a gente trouxer o item para fora do cenário, ele volta e centraliza. Agora é a questão seguinte: como é que eu vou saber que esses itens aqui, qual é a conexão desses meus itens aqui do meu inventário, tá? Que é uma coisa de interface somente, para representar, né, uma representação, como é que eu faço a ligação deles com o meu script? É muito simples. Por quê? Porque quando você fizer o seu inventário completo, você vai simplesmente agora copiar e colar os slots e os botões, tá? É só isso. Você vai deixar as imagens em branco. Só que agora no seu script, você vai ter a sua lista de itens. Então, quando você fizer um for, por exemplo, e passar por todos os itens do seu jogo, e for colocar ali no seu inventário, por exemplo, você vai conseguir colocar o nome ou o ID do seu item. Então, você vai ter que colocar um ID único, tá, do seu item, ou o próprio nome do item. Ou, melhor ainda, você pode colocar qual é a posição do vetor de itens. Tá? Se a posição não mudar do seu vetor de itens do seu jogo, você coloca aqui. Então, por exemplo, button, que no caso é a pistola, vamos dizer que ela é o item que está na posição 0 do meu vetor. E a metralhadora é o item que está na posição 1. Certo? Agora, se a gente... agora, dá uma olhada aqui. Ó. Eu vou trocar a posição dos itens do inventário. Troquei. O que aconteceu? Eles trocaram, né, de objeto pai. Só que eles continuam os mesmos. Então, o nome deles ainda continua sendo único. Então, você pode dizer o seguinte, olha, eu quero que no slot 1 seja o slot principal onde nosso personagem vai conseguir pegar a arma que está nesse slot e poder usá-la. Então você vai ficar com o script sempre escutando esse slot. Se houver uma mudança aqui de child, de filhos, então seu script vai mudar. Tá? Então é simplesmente isso. Esse é o que é um sistema de inventário bem simples que a gente pode fazer, mas ele já nos satisfaz já para fazer muitas coisas no nosso jogo. Então, vamos dizer aqui que você tem, vou colocar como público também, a classe item. Você tem um vetor de itens. Opa! A classe item, e aqui você colocar o nome item também pode ser. Vou criar uma classe aqui rapidamente, então, para você entender como é que seria. Classe item. A classe item é responsável simplesmente por guardar a informação de um item, porque essa classe vai ser multiplicada. Então, olha só, item. Eu vou tirar tudo. Então, eu sei que meu item tem um string ID,
Ó, aqui a gente pode colocar o seguinte, ó, e ataque, que é o poder de ataque do item, no caso ali é o dano, né, da nossa arma. Aí você vai colocando, se for um escudo, defesa, velocidade de ataque. Aí você vai colocar tudo referente ao item. A gente vai tirar aqui do MonoBehavior, tá? Derivação. E vamos colocar aqui como system.serializable. Serializable. Ó, serializable. Certo? Por quê? Porque agora quando a gente vier aqui no nosso inventário, olha só, a gente vai adicionar agora itens. Tá? Aqui pode ser uma lista ou pode ser um vetor. Agora eu vou sair aqui do play, a gente vai ver o que vai acontecer aqui na nossa classe. Olha só, item. A gente criou um vetor de itens. Qual o tamanho dele? 2. Quando a gente clica em 2, a gente seta o valor aqui dele. Como eu deixei como serializable, a gente consegue ver os atributos dessa classe que a gente criou. Então o ID dele aqui, eu vou colocar como, no caso que é de 1, lá, ó, pistola. No caso que não seria, né? Tem que ser um nome único. E pode ser, na verdade, pode ser nome. E ataque é a força, 50. O segundo. Tá? É o dano. Outra coisa também que a gente esqueceu de colocar aqui é o seguinte, que item também tem a imagem, né, que é o sprite. Então você vai colocar aqui, você pode fazer dessa forma. Você pode colocar todos os itens aqui do seu jogo dentro da classe inventário, dentro da variável do vetor item, você pode colocar aqui 50 itens que você quiser. Então todos os itens vão ter o seu ID, no caso que é o nome, né? O dano de ataque que a gente vai utilizar no jogo, o sprite, que vai ser utilizado aqui no inventário. E aí, quando a gente carregar o nosso jogo, a gente vai passar por essa lista. E aí, nosso vetor também, a gente vai criar um vetor de posições, né? Um array de slots. Então, você vai acessar slot.getChild0.getComponentImage.sprite vai receber quem? Aquele do nosso vetor, certo? O item do nosso vetor. Aí você vai atribuir o sprite, que é a imagem, e o nome, no caso aqui o ID, ou é melhor, ou igual eu te falei, coloca a posição do vetor, tá? Pistola é a posição 0, metralhadora é a posição 1. Então é o que a gente está fazendo aqui, representação, ó. Se eu quiser acessar isso aqui no meu vetor de itens é muito fácil, porque esse botão aqui que eu cliquei, ele tem a posição dele no vetor de itens. Então a posição 0 do vetor de itens eu sei que é referente a essa pistola aqui no caso. Certo? Então se você gostou desse vídeo, entendeu um pouco mais como fazer esse sistema de inventários, deixe seu like, que é muito importante, ativa o sininho, se inscreva no canal também, tá? Porque mais de 50% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritos. Então é muito importante para mim que você se inscreva e até uma próxima aula. Até mais.